É isso que esta claque que está empurrando o X para fora do Brasil. Ricardo Capelli, presidente da ABDI, abrirá licitação para escolha de plataforma nacional de mensagens. A agência do governo quer banir o Zap. Olá e seja bem-vindo. O objetivo do sistema está sendo alcançado. O X, em meio a pressões do ministro Moraes, encerrou suas atividades no Brasil. Um capítulo sombrio na democracia brasileira, que já está em frangalhos. Em defesa do ministro do STF, o petista Humberto Costa lança um ataque feroz contra Elon Musk, acusando o empresário de conspirar contra a democracia brasileira. Com um discurso desconexo da realidade, o senador petista despertou a indignação de figuras como Eduardo Girão e Esperidião Amin, que desmascararam suas palavras falaciosas, e essas sim, antidemocráticas, ao passar pano nas ações que fizeram dos símbolos da democracia e da liberdade de expressão fechar as portas no Brasil. Veja as falas dos senadores. O Brasil assistiu uma vez mais ao bilionário Elon Musk, proprietário do X, o antigo Twitter, ameaçar nossas instituições e atacar descaradamente o Estado de Direito. No fim de semana passado, esse declarado simpatizante do neofascismo anunciou o fechamento do escritório da X aqui no Brasil, atacando novamente o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a quem chamou de ditador e criminoso e de quem ousou pedir a cabeça. É como se Elon Musk julgasse que o Brasil fosse um puxadinho das suas empresas, uma republiqueta, uma república de bananas na qual ele manda e desmanda e se sente à vontade para até mesmo exigir a cassação de um membro da Suprema Corte do país, um verdadeiro e inominável absurdo. A jogada do bilionário se dá no momento em que o Supremo Tribunal Federal exigiu o bloqueio de 7 perfis usados para reiteradas postagens antidemocráticas, mentirosas e voltadas à obstrução de investigações, inclusive de um membro deste Senado Federal, impondo uma multa de R$200 mil por contas não bloqueadas. O fechamento do escritório redundou na demissão dos funcionários e na saída de uma representação formal da empresa no Brasil. Isso não tem nada a ver com defesa da liberdade de expressão, mas sim de uma nova tentativa de burla à Justiça Nacional. Com a decisão, Elon Musk impede efetivamente que o Judiciário hoje possa intimar o X a obedecer às decisões, o que levaria, em caso extremo, para o efetivo cumprimento ao bloqueio da plataforma no Brasil, que segue funcionando normalmente. É uma postura condenável, bem ao gosto de Musk, que deseja essa atitude gravosa em pleno período de eleições com a finalidade de reforçar o seu discurso. Ele anseia pelo bloqueio do X no Brasil para que ele tenha argumento de seguir acusando a Suprema Corte de ditadora e para associar essa eventual sanção extrema à supressão da liberdade de expressão no Brasil. Ele não defende a democracia. O que ele defende são seus próprios negócios. Ou seja, sempre há interesse econômico direto. Ele abandona o discurso da liberdade de expressão para defender os próprios negócios. É um oportunista, espoliador de nações como tantos outros, que tem muito interesse nos recursos naturais brasileiros e pretende vergar o país à sua vontade, trabalhando até mesmo em favor de candidatos que lhe sejam subservientes, como é muito que temos aos borbotões por aqui. Nossa soberania não está à venda. O que fez Elon Musk com o fechamento do escritório do X é um ato para impedir que a justiça brasileira o coaja a cumprir decisões e tome medida mais extrema, como o bloqueio da plataforma para tensionar o ambiente político em período eleitoral. O que ele fez foi buscar construir uma imunidade da jurisdição ou forçar a medida mais drástica de bloqueio do X,
que lhe dê argumento para seguir na cruzada de destruição das democracias e submissão dos Estados de Direito aos seus negócios. Estou concluindo, presidente. Eu não tenho dúvida de que ele deseja esse bloqueio como forma de validar a sua atuação criminosa junto a um eleitorado suscetível a esse tipo de discurso que traveste o fascismo com a bandeira da liberdade de expressão. O Tribunal Superior Eleitoral tem feito um enorme esforço para combater a mentira, a desinformação e os discursos de ódio online neste período eleitoral, adotando medidas para coibir essas práticas nefastas que podem viciar a vontade do eleitor e corromper a lisura das disputas. Concluindo, não podemos ceder a esse tipo de chantagem de gente como Elon Musk, cujo propósito é tudo o que há de mais condenável que já vimos na história do Brasil, em que bilionários solapam a soberania nacional para sugar o Estado e espoliar seu povo com a finalidade de enriquecerem ainda mais à custa do empobrecimento das nações. Olha, é assustador, né? Assim, a gente vê a estratégia para a censura no Brasil vindo aí de onde você acredita que jamais viria, né? Você está vendo aí órgãos, a Folha de São Paulo está mostrando e está incomodando partidos, está incomodando poderosos, né? E a gente está vendo aí com essas matérias da Folha o escárnio que esse país está passando numa caçada implacável sobre isso. Inclusive, a gente entende esses discursos quando vê a matéria da Folha de São Paulo dizendo o seguinte: Ricardo Capelli, presidente da ABDI, abrirá licitação para escolha de plataforma nacional de mensagens. Olha só, contra o vazamento e roubo de dados, a agência do governo quer banir o Zap. A agência do governo Lula quer banir o Zap. Está aqui, matéria da Folha de São Paulo. E aí você vê outra instituição, por isso o perigo desse alinhamento político-ideológico que a gente está vendo, o TSE anunciando a contratação aí com salário de até 30 mil de pessoas para aquele combate à desinformação. É o cerco se fechando. Sabe por quê, pessoal, brasileiro? Eles não toleram a sua opinião. Eles são daquela coisa da informação tem que ser a deles, sem crítica para eles. Isso é ditadura. Isso é ditadura. Isso é desrespeito. Você vê pessoas como as mensagens vazadas dizendo lá que é uma questão de use a criatividade, né? Dizendo que não tinha como censurar um veículo de comunicação como a Revista Oeste, porque estava cumprindo o seu dever como jornalista, como jornalismo sério. E aí diz, usa a criatividade, um juiz auxiliar do ministro Moraes. E esse Senado fica calado com outras revelações que estão vindo a cada hora. O Senado tem que se levantar. Nós somos pessoas que temos o dever, uma responsabilidade com quem nos elegeu. Sobre o que deve nos preocupar no atual momento em matéria de imprensa e liberdade de imprensa e liberdade de expressão. Foi anunciado neste fim de semana, o que já vinha sendo ameaçado há mais tempo, de que o X, ou seja, o Twitter, famoso Twitter, vai sair do Brasil. E vai sair do Brasil porque os integrantes do seu escritório se sentem ameaçados. E não estão sendo ameaçados por uma gangue de rua, não. Estão sendo ameaçados por prepostos do judiciário brasileiro. Ou seja, estão sendo intimidados. Nós vamos, consumada a saída do X, ou seja, do Twitter do Brasil, quem serão as nossas companhias? Quando nós olharmos para o lado, agora eu vim para um clube, para um outro clube. Eu frequentava um clube onde o X participava
E agora vou para um outro clube onde ele não participa. Não deve participar da Venezuela e não deve participar de outros países que são designados como detentores de poderes autoritários, já que agora o próprio presidente da República adotou uma nova classificação para distinguir ditadura de democracia. Tem o autoritário, tem o desagradável, que são, digamos, gêneros diferenciados do que é autoritário, e temos os países onde se aceita. Nós vamos olhar para o lado, depois que o X sair daqui, não que ele seja o símbolo da perfeição, mas ele é símbolo da democracia. Porque o que nós temos que ter é a capacidade de fazer responder quem divulga uma calúnia, uma difamação, e nós já temos instrumentos legais para isso. Agora querem colocar, primeiro, convalidar o arbítrio que está acontecendo com este inquérito 4781. Isto é um arbítrio, um escândalo, um escárnio contra o Estado Democrático de Direito. Vão querer cohonestar isso, embutindo, tanto no projeto de lei 2630, quanto no projeto de lei que trata de inteligência artificial, de instrumentos de censura. É isso que esta claque que está empurrando o X para fora do Brasil, nos remetendo como nação para ter essas companhias autoritárias. Então, eu queria chamar a atenção para essa palavra desagradável, pária. O Brasil está sendo empurrado para integrar um clube muito pequeno, felizmente, de párias, ao considerar que na Venezuela não existe ditadura, existe um regime desagradável. E ao achar que o X, quando é expulso do Brasil, ou virtualmente expulso do Brasil, também não nos afeta. Nós estamos acima disto. Quem pensa assim está empurrando o Brasil para a condição de pária. O discurso do senador do PT reflete a cegueira ideológica do grupo que está no poder e se encaixa perfeitamente naquela máxima utilizada pela esquerda. Acuse os adversários do que você faz. Chame-os do que você é.